Meus amados irmãos, o tema que vamos tratar hoje é lições da vida de Josué. Josué foi um dos maiores líderes da história de Israel. Sua trajetória nos ensina que Deus honra aqueles que confiam nele, que permanecem fiéis à sua palavra e enfrentam os desafios com coragem. A primeira grande lição que a história de Josué nos ensina é que Deus prepara seus servos antes de entregá-los à liderança. Antes de assumir o lugar de Moisés, Josué passou muitos anos servindo fielmente. Ele não começou como líder da nação, mas como um auxiliar. Enquanto muitos desejam posições de destaque, Josué nos mostra que Deus primeiro forma o caráter, a humildade e a fidelidade. Nenhum tempo de serviço é perdido. Deus usa cada experiência para nos preparar para aquilo que Ele tem reservado. A segunda lição que aprendemos é que a presença de Deus é a maior garantia de vitória. Quando Moisés morreu, Josué certamente sentiu o peso da responsabilidade, mas Deus lhe fez uma promessa maravilhosa. Ele disse: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa continua fortalecendo os servos de Deus até hoje. As circunstâncias podem mudar, pessoas podem partir, mas a presença do Senhor permanece conosco. A terceira lição é que é preciso coragem para cumprir a vontade de Deus. Veja que 3 vezes Deus disse a Josué: ser forte e corajoso. Coragem não significa ausência de medo. Significa continuar obedecendo mesmo quando existem obstáculos. Josué enfrentou cidades fortificadas, exércitos poderosos e inúmeras dificuldades, mas nunca desistiu porque confiava no Senhor. Nós também enfrentamos desafios na família, no trabalho, na igreja e na vida espiritual. A mensagem de Deus continua sendo a mesma: seja forte e corajoso. Dessa forma, a quarta lição que aprendemos é que a palavra de Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Veja que em Josué 1:8 Deus declarou: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Observe que Deus não prometeu sucesso baseado na inteligência, na força ou na experiência de Josué. A verdadeira prosperidade espiritual nasce da obediência à palavra de Deus. Quem lê, medita e pratica as Escrituras caminha com segurança. Aí vem a quinta lição. Nós aprendemos que a obediência abre porta para os milagres. Quando Israel chegou diante do rio Jordão, parecia impossível atravessá-lo. Porém, Deus ordenou que os sacerdotes colocassem os pés nas águas. Somente depois do primeiro passo de fé, o rio se abriu. Muitas vezes esperamos que Deus faça
primeiro o milagre para que depois lhe obedeçamos. Mas Deus frequentemente nos chama a obedecer primeiro. E então manifesta o seu poder. Aí vem a sexta lição, é que as maiores muralhas caem pela fé, os maiores obstáculos. Jericó era uma cidade fortemente protegida. Humanamente falando, era impossível conquistá-la. Era uma cidade fortificada. Entretanto, Deus deu uma estratégia incomum. Durante 6 dias, o povo deveria apenas marchar ao redor da cidade. No 7º dia, marchariam 7 vezes e levantariam um grande brado. Josué obedeceu exatamente como Deus lhe havia ordenado. E o resultado foi extraordinário. As muralhas simplesmente caíram rentes. Essa história nos ensina que existem batalhas que não serão vencidas apenas pela força humana, mas pela confiança e pela obediência ao Senhor. E aí vem a 7ª lição, que é que não devemos confiar apenas em nossa própria capacidade. Em determinado momento, Israel sofreu uma derrota diante da pequena cidade de Ai, porque deixou de consultar ao Senhor. Esse episódio nos lembra que o sucesso passado não garante vitórias futuras. Lembremos muito bem disso. O sucesso passado não garante vitórias futuras. Precisamos buscar a direção de Deus diariamente. Quem ora menos, corre mais riscos de errar. E aí vem a 8ª lição, é que a fidelidade deve permanecer até o fim da caminhada. E já idoso, Josué reuniu o povo e fez uma declaração que atravessou os séculos. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele terminou sua vida com a mesma fidelidade com que havia começado a sua missão. Então essa é uma das maiores marcas de um verdadeiro servo de Deus, que é permanecer firme até o fim. Assim eu termino dizendo que a vida de Josué nos ensina que Deus prepara seus servos, fortalece os que confiam nele, honra a obediência, derruba muralhas, realiza milagres e permanece sempre ao lado daqueles que caminham segundo a sua orientação, segundo a sua palavra. Que possamos seguir o exemplo desse grande líder, vivendo com fé, com coragem, santidade e total dependência do Senhor. Que Deus nos ajude a enfrentar cada desafio, confiando em sua presença e em suas promessas para a glória do seu santo nome. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão, fortaleça a sua fé e faça de você uma pessoa corajosa, fiel e perseverante. Deus te abençoe.